de eu iniciar, vocês podem falar, tá? A gravação foi iniciada. Então, só para registrar, para quem não está aqui nesse momento, Manu, ela vai colocar um formulário aqui no chat do Teams, né? Quando a aula iniciar aí, tiver um tempinho, ela vai colocar. E aí, colocando esse link no chat, vocês podem clicar no link para colocar o nome de vocês. Só vai pedir, acho que o nome e o e-mail, só para testar essa frequência de hoje, tá bom? Vamos lá, então, começar para o nosso conteúdo de hoje, que é muito legal. Se eu for. Opa, pronto. Foi. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui, que ele foi para duas telas, eu só quero uma tela para mim. Se eu for escolher, né, um tema único para a gente estar trabalhando, que eu falasse assim, não, esse tema não pode deixar de estar presente, seria esse aqui da aula de hoje. Esse tema da aula de hoje, ele é fundamental. Vou tirar de novo, que está dando só um errinho aqui de configuração. Pronto. Esse tema de hoje, ele é fundamental, assim, é o essencial de todos, esse vai ser o mais importante mesmo, o básico que a gente precisa saber com certeza, que é a biomecânica da sucção e os primeiros ajustes para uma boa mamada. Então, vamos falar disso hoje, iniciando pela biomecânica da sucção. Então, que danado que é isso, né? Então, quando a gente olha, de fato, toda a mecânica que envolve o ato de sugar, né? O ato de sugar, de deglutir, que envolve vários músculos, que envolve o bebê e também a mama, né? Como é que ela funciona? Então, a gente precisa entender da biomecânica para entender e para conseguir orientar essa pessoa que vai estar amamentando, porque se a gente não conhece como funciona, a gente vai ter dificuldade para isso. Então, para iniciar, eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou pegar aqui uma boneca e eu vou mostrar para vocês o seguinte. A gente tem que pensar que, em primeiro lugar, a gente tem duas coisas importantes. O primeiro é que, para eu colocar um bebê para mamar bem, eu preciso dar um bom apoio corporal para o meu bebê. Por quê? Porque um bebê que passa 40 semanas na vida intrauterino, ele tá, né? Por exemplo, aqui um bebê que está cefálico, totalmente fletido, ele passa 40 semanas em um espaço apertadinho, né? Que no decorrer do tempo que ele vai crescendo, esse espaço vai crescendo, mas ele sempre vai ser mais apertadinho para esse bebê. E ele fica todo contido, né, naquele espaço. Então, as perninhas em cima do tronco, os bracinhos também, o pescoço também fletido. E de repente esse bebê nasce, e quando ele nasce, ele não tem esse controle de seu próprio corpo, né? Tanto que quando a gente coloca o bebê em uma superfície plana, assim, sem qualquer tipo de parede ou de controle, esse bebê ele tem aquela tendência de ter o reflexo de Moro, que é aquele reflexo de susto muito recorrente, porque ele estava acostumado a estar o tempo todo ali contido, né? Ele mexia os bracinhos, mexia as perninhas, mas não conseguia ir muito além, porque a parede uterina tinha fazia essa contenção. E aí, uma coisa importante é que, se eu não seguro esse bebê bem, se eu não dou um bom controle cervical, um bom controle de corpo para esse bebê vai mamar mal. Porque, embora a boca faça a função, né, os músculos de bochecha, a mandíbula, os lábios, a língua, mas esse bebê ele precisa ter um controle corporal para fazer também um bom desempenho. Então, a primeira coisa é que eu preciso dar um bom controle para esse bebê, e aí, quando eu for falar principalmente das posições, eu vou mostrar como a gente faz para dar um bom apoio, porque, de fato, a pessoa ela tem um filho pela primeira vez, muitas vezes ela fica sem jeito, ela não sabe como segurar o bebê, é uma mão para o bebê, uma mão para o peito, ela não consegue, o bebê que não segura a cabeça, às vezes ela não tem, né, esse jeito ali já de segurar esse bebê, que é natural, ela vai desenvolver isso, mas a gente precisa mostrar. Então, a gente sempre vai dar um controle no corpinho do bebê e na nuca do bebê.
A gente nunca, jamais, momento algum, a gente segura o bebê pela região occipital, porque essa é uma região muito sensível do bebê. Se a gente segura o bebê assim na cabeça, a literatura diz que é como se o bebê tivesse uma sensação de sufocamento. E ele tem a tendência de abrir a boca e jogar a cabecinha para trás. Então, a gente nunca vai orientar essas pessoas que segurem o bebê pela cabeça, e a gente também não vai fazer isso. Todo o controle do bebê, ele é pela nuca. Ele é feito assim, ó, por essa região mesmo, é, da nuca, né, região cervical aqui, para que a gente possa estar colocando, tirando o bebê. E o nosso braço vai ser o apoio, ou uma almofada, um travesseiro. Enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, quando falar das posições. Mas, especificamente sobre a biomecânica da sucção, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu queria mostrar que, eu gosto de começar falando o seguinte, que vocês façam um teste. Normalmente, quando eu chego para uma pessoa numa casa, eu falo assim, coloca o bebê no peito, né? Ou quando eu estou no hospital, em algum lugar. E aí, o que é que a gente tem como... Não sei, parece que é algo fisiológico, natural. Não sei se a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente assiste os filmes e a gente já leva isso pra gente. Como é que normalmente a gente coloca o bebê no peito? A maioria das pessoas, quando a gente vai pedir para ela colocar no peito, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu espero que vocês estejam me vendo bem. Mas elas vão pegar, por exemplo, ela vai oferecer essa mama. O que é que a pessoa faz normalmente? Gente, espere só um segundo que eu vou conectar no meu celular só para eu ficar vendo como é que tá a imagem, para ver se tá ok. Porque senão eu fico achando que vocês não estão conseguindo ver direitinho. Só um segundinho. Pronto. Ok, deixa eu me achar agora. Vocês estão me vendo bem aí? Seria melhor tirar o slide, ok. Não. Eu vou tirar o slide por enquanto, então. Agora sim. É porque você pode fixar. Nesse momento, se vocês quiserem ver maior, só é você fixar a pessoa. Mas beleza, vamos lá. Então, o que é que acontece? A maioria vai fazer o seguinte, ela vai pegar, né? Eu quero dar essa mama esquerda. Então, a maioria vai pegar o bebê e vai fazer isso aqui. Quem já viu eu dando aula vai saber já o que eu vou fazer. Aí a gente faz isso, né? A gente tem a tendência de fazer isso aqui. Eu vou dar o peito para o bebê e a gente faz isso. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu consigo segurar meu bebê bem? Consigo, né? Eu dou um apoio no corpo. Só que quando eu faço isso, a cabeça do bebê, que encosta aqui normalmente nessa dobra do cotovelo nossa, ela faz um movimento, ó, que o próprio queixo do bebê encosta no peito dele. Não sei se vocês conseguem ver, mas isso sempre vai acontecer. A gente pega o bebê, a gente bota, quando a gente bota aqui que a gente apoia, a cabeça do bebê faz isso. O queixinho do bebê fica fica pertinho do próprio peito. Aí eu quero que vocês todos façam um teste, que é o seguinte: encoste o próprio queixo de vocês no peito e tentem abrir a boca o máximo possível. Agora, coloquem a cabeça de vocês reta e tente abrir a boca o máximo possível. Vou abrir aqui para ficar registrado. Me digam se teve dificuldade em alguma posição ou se foi igual para as duas. Foi diferente. O que é que foi mais fácil ou mais difícil, sei lá? Mais fácil com a cabeça mais para cima. Reta, né? Reta. A boca abre mais. Perfeito. Então, quando a gente faz isso com o bebê, que a gente vai colocar aqui, eu já dificulto o meu bebê para começar, porque ele já tem uma boca tão pequena e a gente quer que ele pegue tanto, né, da areola para poder evitar machucar, eu já dificulto. Então, é um bebê que possivelmente vai começar a pegar mais no mamilo da pessoa ali. Segundo, que quando eu faço isso, eu coloco o meu mamilo em direção à boca dele, porque eu não tenho ele não tem como hiperestender, e vocês vão entender o que é hiperestender. Então, eu coloco já aqui
ele vai pegar esse mamilo mais de cima para baixo até. Então, ele vai pegar assim no mamilo. Ele vai pegar assim, mais ou menos, ó. Ele vem de cima para baixo, ele pega assim. Então, muitas vezes ele fica com o nariz encostado no peito, o queixinho fica distante da mama e a boca fica direto no mamilo. Isso também não é bom. Isso não é bom porque eu quero diferente. Então, a gente está atrapalhando o bebê 2 vezes quando a gente faz isso. Eu vou mostrar para vocês que a melhor forma da gente colocar o bebê vai ser sempre uma forma que eu segure o bebê de maneira que a cabecinha dele fique reta. Mas eu vou explicar já já. O que eu quero explicar agora é que a pega, para ser correta e melhor nessa biomecânica, ela tem que ser assimétrica. O que é assimétrica? Eu não quero que o bebê venha de frente. Eu não quero que esse bebê venha assim. Eu quero que esse bebê venha assim, de baixo para cima. Eu quero que quando ele pegue a mama, que o queixo dele encoste, porque eu preciso do movimento da mandíbula ao fazendo isso aqui. É a mandíbula que vai dar força na mama para o ato de ordem acontecer, junto com a língua, claro. Mas a mandíbula ela é fundamental. Então, eu quero que o bebê pegue assim, que a mandíbula encoste no peito, e que, se aqui fosse a boca do bebê, a boquinha do bebê fizesse isso. De maneira que ele pega muito mais a parte de baixo da areola do que de cima. Quando eu vou olhar um bebê mamando, eu quero... Isso aqui é um tamanho de areola, assim, mais padrão, né? Não é nem pequenininha, nem tão grande. Então, eu quero que o bebê praticamente pegue essa areola toda, que ele pegue toda aqui embaixo, a boca dele bote isso para dentro, e que em cima sobre. Eu vejo a areola em cima, mas se eu olhar embaixo, eu praticamente não vou ver, porque vai estar tudo dentro da boca do bebê. Por quê? Porque quando o bebê pega de frente, a língua dele vai fazer um movimento sobre o mamilo. Então, muito mais fácil acontecer o quê? Essa língua bater no mamilo, o mamilo sobe no palato duro e existe uma sensação de mordida. E com o passar do tempo, das mamadas, esse mamilo vai traumatizando, vai machucando. Se a boquinha do bebê pega de baixo para cima, esse movimento da língua vem aqui, ó, na areola. Então, a língua vai fazer o movimento junto com o palato duro da areola. E o mamilo, ele vai lá para trás da boca do bebê, de maneira que o mamilo vai bater aqui no palato mole, mais lá para trás da boca. Então, eu estou iniciando por isso. A gente precisa tentar fazer com que os bebês eles tenham uma pega assimétrica. A pega do bebê não pode ser centralizada, ela tem que ser assimétrica. Eu vou tentar posicionar o bebê sempre para pegar o peito de baixo para cima. Então, esse vai ser um bebê que vai pegar o peito de baixo para cima. Quanto mais embaixo ele tiver, melhor, porque ele precisa fazer menos força oral, a própria gravidade ajuda, e ele pega mais areola de baixo que de cima. Eu vou dar um controle para o bebê, de maneira que ele vai ficar reto, que a cabeça dele, o queixo não encoste no próprio peito, para o queixo encostar na mama. Para que quando ele fizer o movimento, eu tenha menos chance de traumatizar. E se traumatizar, que seja um trauma muito mais superficial, uma escoriação, uma coisa muito mais simples, uma coisa simples que não evolua, que não continue machucando. Eu vou voltar a compartilhar para a gente ver agora um vídeo. Então, aqui, quando eu penso na pega, veja, aqui está perfeito. Porque se eu fosse estabelecer que existe um passo a passo lento, seria o seguinte: primeiro o queixo encosta, depois o lábio inferior, depois o superior veda. Então, a gente vai tentar sempre fazer isso para colocar na boca do bebê. Vai tentar fazer uma prega para colocar dessa maneira. E eu vou explicar mais para frente como é essa prega, né? Mas, antes disso, eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês. Eu botei o apontador e agora não é apontador, agora é a hora de... Vamos lá. Vejam, esse vídeo, por que eu quero que vocês vejam esse vídeo? Eu quero que vocês entendam o movimento da língua. Então, a gente tem aqui a língua do bebê, né? As bochechas, elas vão trabalhando também
os lábios, a mandíbula. Esperar um pouquinho. Quando esse bebê começar a mamar, o que é que vai acontecer? Eu quero que esse aqui é o mamilo. Eu quero que esse mamilo vá lá para trás e que a areola entre suficientemente para alongar esse mamilo. Porque dentro da boca do bebê, a parte da areola que entra, ela forma como se fosse um mamilão. Ó, aqui é a continuidade, aqui é a areola que formou junto com o mamilo, esse grande mamilo. Para que o mamilo mesmo do bebê, ele fique aqui no palato mole, que é o palato mais para trás que nós temos. E que esse palato duro, que é esse, que é o que machuca, ele fique pressionando a areola e não o mamilo. Vocês vão ver que o mamilo, ele praticamente nem é tocado no palato. O leite, ele já é ejetado lá no fundo da boca do bebê. E a língua, ela tem um movimento super importante, ó. A língua vem aqui para frente, no lábio inferior. Lembra que eu mostrei para vocês nos exercícios que a gente e observava na primeira avaliação, tanto no dedo como na mama, que essa língua ela vem, ó, praticamente no lábio inferior, para me mostrar que a língua ela tem uma boa função. Então a língua vem aqui, ela sobe essa região da mama. Quando ela sobe, ela pressiona no palato duro e a ejeção de leite acontece. Aqui nesse vídeo, né, que é uma ilustração, o queixo não está colado, mas a ideia é que o queixo cole para que ele possa favorecer a ejeção de leite. Agora o queixo vai encostando na hora da sucção. Então, esse é um vídeo, um dos vídeos. Então, quando eu tenho uma biomecânica da sucção eficiente, o que é que vai acontecer? Esse mamilo, ele vai lá para trás, de maneira que eu não vou traumatizar ele, não vou forçar com a língua, né, sob o palato. Diferente da mapega. A pega, quando ela é centralizada, quando ela é superficial, ela vai ficar o tempo todo machucando essa pessoa. E qual é o primeiro sinal de que algo está errado? É a dor. Gente, a dor é um sinal de alerta. E não é que amamentar não dói. Amamentar, ele é uma atividade, né? É um movimento, a mamada em si, que pode doer. Mas existe o parâmetro de dor que é esperada. Qual é esse parâmetro? É um dolorimento que que não se excede no nível da escala de dor, que a pessoa ela vai conseguir amamentar e, ao mesmo tempo, ela vai ser capaz de conversar, ao invés de amamentar e gemer e gritar. É um dolorimento que ela vai sentir, mas que principalmente a dor acontece nos primeiros 10 a 15 segundos. E isso principalmente quando existe lesão. Uma vez que existe lesão mamilar, não existe como não ter dor. O mamilo ele é muito vascularizado. Então, o meu teste de fogo é sempre o seguinte: qual é a sua dor? De 0 a 10, qual a sua dor para amamentar? 8. Ok, vamos corrigir. A gente corrige. Coloca o bebê para mamar. Qual é a sua dor? Aí o bebê vai mamar, né? Eu falo assim: olha, eu quero que você tente esperar 15 segundos. Porque quando ele pegar, eu sei que vai ser uma dor muito ruim. Vai ser uma dor 8, 10, muito ruim. Mas quando passar os primeiros 10, 15 segundos, que é o tempo que esse mamilo aqui, ó, ele se alonga. Lembra que eu falei que o mamilo entra na boca e a areola forma um mamilão? Então, esse tempo do alongamento do complexo areolo-mamilar em uma mama que já está machucada, vai doer. Isso leva em torno de 10 segundos, 15 segundos. Passou isso, você vê que a mulher dá uma respirada, ela consegue relaxar mais os ombros, aí você pergunta, como é que tá a dor agora? Não, a dor tá 2, 3. Então, para mim, tá bem. Então, agora você consegue amamentar conversando? Sim, né? Se antes ela não conseguia. Ok, então a gente vai ter um padrão que é normal sentir algum tipo de incômodo nos primeiros 10 dias de amamentação, que é o que é esse incômodo? Um dolorimento, uma sensação de assado no peito, né? Então arde. Por quê? Porque esse mamilo nunca foi tão usado, ele está sendo usado o tempo todo. Então, mesmo que não abra a lesão, vai doer. A partir do momento que abriu a lesão,
qual vai ser o parâmetro que a gente vai usar de dor? A dor pode acontecer nos primeiros 10 a 15 segundos de mamada. Depois disso, é para ficar uma dor muito mais tênue, é para ela ser capaz de mexer no celular, de conversar, de beber alguma coisa. Porque a mulher que sente uma dor muito alta no momento da mamada, ela não consegue raciocinar, porque dói muito. Então, ela vai passar toda a mamada gemendo, gritando, já vi se mordendo, não existe isso. Isso não vai, a gente não tem como seguir com isso, né? Então, ó, se continuar assim, tira, ajusta, vê o que vai acontecer. Então, o primeiro sinal de uma boa sucção é a ausência dessa dor. O segundo sinal, a gente vai olhar o mamilo. Então, quando o mamilo sai da boca do bebê, o que é que eu quero? O que é que eu espero? Eu espero ver um mamilo íntegro, um mamilo na sua forma original. Ele pode ficar mais protuso, porque aos pouquinhos vai diminuindo, né? Porque ficou mais protuso dentro da boca do bebê. Mas ele não vai vir amassado, ele não vai vir em formato de um batom novo, né? Que é como se fosse uma rampa. Eu quero que ele saia da mesma forma que ele entrou. Pode sair mais pontiagudo, maior, né? Mais longo, mas no mesmo formato. Então, a gente vai observar essas duas coisas inicialmente. Então, na pega correta, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o queixo encosta no seio, o nariz, ele vai ficar livre. Isso, na maioria das situações. Quando, às vezes, o que é que pode acontecer para isso ser diferente? Se uma mulher tem uma mama muito volumosa, e a depender da posição que se adote, então, pode ser que o nariz não fique tão livre assim. Pode ser que ela precise, de repente, segurar um pouquinho ali, porque a mama é muito volumosa. Mas, na maioria das vezes, se eu encosto o queixo, o bebê faz esse movimento quando ele encosta o queixo. Então, o nariz fica livre, ele não vai tocar. E aí, tudo bem. A bochechinha vai encher, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença da bochecha que enche e a que não enche. Uma boa parte da areola entra dentro da boca do bebê, tá? Aí, veja só, o bebê ele fica virado para a pessoa que está amamentando. Então, não existe. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um bebê, quando eu for falar da posição, eu paro de compartilhar e mostro. Um bebê está com a cabeça virada para a mama e o corpo dele para cima. Por quê? Porque ele vai ficar nessa posição, mamando. A gente não bebe água assim, a gente bebe água de frente, né? Queixo, peito, tronco, né? A gente não bebe com a cabeça torta, isso dificulta a deglutição, faz engasgar mais, faz o bebê ser menos produtivo, menos eficiente na mamada, então a gente precisa observar todo esse contexto. Então a pega, ela é assimétrica, veja aqui a areola e veja onde o bebê pega, mais de baixo do que de cima, se fosse uma areola pequena, né? Como aqui, nesse caso. Então, em cima sobra mais do que embaixo. Queixinho colado, nariz livre. Claro que não é abocanhar toda a areola, gente, porque a gente não vai, por exemplo, querer que um bebê abocanhe essa areola, mas nenhuma areola dessa, que é grande, a gente vai observar que o bebê vai pegar aqui, ó, mais embaixo e menos em cima também. Então, a gente precisa só entender que é assimétrica e que eu preciso garantir que parte da areola entra na boca desse bebê. E aí, né, a gente entendendo mais ou menos, quando a gente for lá falar das posições, eu vou voltar na prática para mostrar para vocês. Mas a gente entendendo que esse bebê vai encostar e que ele vai pegar mais aqui de baixo, como é que eu vou observar a mamada em si, né? Para ver se, então, ajustou a pega, a pessoa não está sentindo dor, não sente desconforto. O que é que eu preciso avaliar agora? Eu vou avaliar a sucção. Então, a sucção do bebê, ela não é sempre a mesma. O bebê oscila em sucção, tanto em relação à quantidade de movimentos, né, a frequência de sucção, as pausas. E a gente tem dois tipos de sucção, que é a sucção nutritiva e a sucção não nutritiva. O que é que caracteriza cada uma? Em regra, um bebê inicia a mamada por uma sucção não nutritiva. A maioria das vezes é assim. Então, ele vai ao peito, não é que não sai leite, mas sai leite pouquinho, gotinhas. Então, o que é que ele faz? Ele suga, 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 engole. Suga, 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 engole. Então, ele faz mais ou menos 10, 15, 20 sucções e uma deglutição, porque sai pouca quantidade de leite.
O que é que acontece quando o bebê começa ali a estimular na sucção? A gente já viu na aula passada. Existe um reflexo enviado via cerebral para se liberar a prolactina, que está sendo liberada, mas aí vem uma descarga de ocitocina. Na hora que a descarga de ocitocina vem ali para o tecido glandular, as glândulas contraem e jogam leite em quantidade. Então, nesse momento, o bebê faz suga, 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 engole. Suga, suga, engole. Suga, 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 engole. Então, ele faz mais ou menos ciclos de 2, 3, 4, 5 sucções e uma deglutição. Então, a gente vai observar que ele vai sugar menos, engolir mais frequentemente. Muitas vezes esse bebê na sucção nutritiva ele vai fazer som mesmo de gut, gut, gut. Ele fica com o olhinho mais aberto, né? Mais alerta quando o volume de leite sai. Então, a gente vai observar que as bochechinhas ficam mais cheias. São os sinais da sucção nutritiva que a gente precisa estar mostrando para essa pessoa durante a mamada para que ela observe. Por quê? Porque a sucção não nutritiva ela é muito importante. Importante por quê? Porque a sucção não nutritiva que regula a produção de leite, então, tanto em termos de quantidade, como em termos também, principalmente, de composição, né? Os estudos mostram que é o contato da saliva com o bebê no complexo areolo-mamilar que vai enviar informação de que esse bebê precisa de mais proteína, mais gordura, enfim, qual a composição, se ele está com virose, para que esse leite modifique. Então, é nesse momento que não há um contato grande com o leite, que é saliva e complexo areolo-mamilar. E porque a sucção nutritiva, não nutritiva também é o aconchego. Os bebês, quando eles ficam já expert em mamar, eles sabem a hora, eles sabem como não ativar reflexo de sucção ou de reflexo de ejeção. Então, eles ficam fazendo uma sucção bem mais rasa, porque eles querem, às vezes, só dormir, só se acalentar, não querem se alimentar. Mas até eles chegarem nesse padrão, que a gente já viu que ele está ganhando peso bem, que está fazendo cocô, xixi, tudo certinho, até chegar lá, lembra? Primeiros dias a gente vai ficar alerta. Então, a gente precisa dizer para essa lactante, ó, você tem que observar que ele faz essa sucção, que ele engole, isso é importante. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou ter que só parar rapidinho de descompartilhar, porque eu acho que eu não compartilhei com o som. Eu quero compartilhar com o som agora, para que vocês observem aqui os tipos de sucção. Vamos lá, sucção nutritiva. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que tirar esse apontador. A sucção nutritiva, né? A primeira. Aqui eu quero que vocês observem como o queixo se comporta. O queixo, ele desce bastante, esse bem engole, a bochechinha dele é cheia. Vocês vão. Tem vários vídeos para vocês compararem com a sucção não nutritiva também. Esse aqui é. Olha só o som. Ele chega a ficar cansado, tanto que tá engolindo, vocês percebem? Porque aqui é um bebê de pouquinhos dias. Acho que esse bebê aqui tinha 4, 5 dias. Então, ele chega, ele precisa respirar forte para conseguir sugar e engolir, né? Porque eles estão ali ainda também se organizando nesse ciclo de sucção, deglutição, respiração. Então, vê que ele faz um som que é muito lindo esse som. Toda vez que eu vejo esse som, eu acho maravilhoso. Então, essa pessoa aqui também, essa mulher, ela tinha uma produção muito grande, e isso facilita a gente perceber a sucção nutritiva, né? Obviamente. Mas a gente precisa também lembrar que nos primeiros 2, 3 dias, enquanto a pojadura não vem, a gente não consegue estabelecer muito bem a sucção não nutritiva da nutritiva. Só se for uma mulher, normalmente segunda gestação, terceira, que já tem uma produção muito mais rápida ali, que às vezes no primeiro dia já tem quantidade maior, segundo dia de leite. Mas enquanto não chegar a pojadura, enquanto a gente tem gotinhas de leite do colostro, que é natural, a gente não vai observar esse som, essa deglutição tão visível, mas está tudo bem. Mas depois da pojadura, depois do terceiro, quarto, quinto dia, a gente precisa observar isso. Eu vou passar mais uma vez para a gente ver os vídeos e depois comparar. A bochechinha sempre cheia. O queixo desce bastante, ó, ele encosta, veja, ele faz o movimento.
Ele chega e ficava com os olhinhos esbugalhados de tanto leite que estava saindo. E aí essa mulher falou para mim assim, nossa, eu me preocupo, porque acho que não sei se ele está mamando bem, porque ele só mama 4 minutos e apaga. Eu disse, ela não tem condições de ele mamar mais. Um bebê de 4, 5 dias, que tem um volume gástrico pequeno, 4 minutos é o máximo que ele vai conseguir. E aí, assim, fazendo muito xixi, no 5º dia logo cocô bem amarelo, então sinal de muito bem, boa nutrição. Então, se ela que fique tranquila. Por isso que não existe um tempo para amamentar também, porque depende da função da sucção do bebê. Tem bebês que levam 10 minutos, outros 20 minutos, outros só precisam de 4 ou 5 minutos, porque eles conseguem ter uma mamada toda muito nutritiva. Então, a sucção não nutritiva, eu quero que vocês observem agora. Olha como é uma sucção muito mais superficial, que praticamente não mexe queixo. Veja que aqui forma até uma covinha, um sinal de baixa pressão. A covinha é um sinal de baixa pressão. Normal, a gente vai ter sucção não nutritiva, mas não pode só ser assim, certo? Se for só assim a mamada toda, vocês têm que estar observando só assim, alguma coisa está errado. É o fluxo de leite? Já observou? A mulher já passou da pojadura? Tá com leite ok? Então vamos ver se alguma coisa. A língua desse bebê, como é que tá? Muito comum em bebês que têm a língua presa, né? A anquiloglossia, eles não conseguem fazer a pressão. Veja que ele até faz um movimento um pouquinho mais amplo, só que não consegue engolir. Fica só abrindo e fechando. Aqui também forma ainda a covinha. E aí, a gente tem, eu vou botar aqui as duas para a gente observar o movimento de mandíbula, principalmente. O quanto desce a bochechinha, a deglutição aqui. Mas a gente vai. Uma dica, né? Então, assim, eu tenho um bebê que está fazendo muita sucção não nutritiva, tem produção de leite, mas o bebê fica muito sonolento. Às vezes acontece, um bebê prematuro, bebê pequeno para a idade gestacional, né? Um bebê de mulheres que tiveram diabetes, bebês sonolentos, gente, é o nosso terror, né? Porque assim, tudo é muito mais fácil de resolver do que colocar o bebê para mamar. Um bebê que é muito sonolento dá muito trabalho para a gente. E aí, uma coisa que a gente pode fazer é a compressão de mamas. Quando a gente contrai, né, comprime a base da mama, veja, é a base, é aqui, ó. Se eu faço isso aqui, perto do complexo areolo-mamilar, eu vou puxar o peito e o peito vai sair da boca do bebê. Eu não puxo para trás, eu só aperto. E isso só na base da mama, lá em cima, para eu tentar ejetar a quantidade de leite, para pingar alguma coisa na boca, para ele se estimular a sugar. Então, a gente pode fazer, ele para, então a gente comprime. E aqui foi um vídeo que a própria mulher fazia para poder. Foi um vídeo que eu usei no aplicativo, inclusive. Ela deslizava um pouquinho o dedo, mas não precisa deslizar, a gente pode só abrir e fechar. Então, se só tem a sucção não nutritiva, a gente não vai. A gente vai tentar estimular essa nutrição através da compressão de mamas, tá? E a sucção muda de acordo com a mamada, né, gente? Então, ele pode começar com a sucção não nutritiva. Veja como é mais rápida. A sucção nutritiva, ela sempre é mais rápida. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Aí ele para, descansa. Isso aqui foi um bebê com... Ó, a pessoa estava internada ainda, no 2º dia de vida. Aí ele vai abrir e fechar de novo, até que ele vai começar... Aí, começou uma sucção nutritiva. Eu vou voltar para vocês verem. Ele começa a aprofundar mais o queixo na mama. Começa a ficar uma sucção mais profunda, maior e mais lenta.
Vocês percebem a diferença? Então, ele começa com a sucção não nutritiva, vai para nutritiva, depois fica não nutritiva de novo, depois volta para nutritiva, e assim por diante. Então, em toda a mamada, o padrão vai mudando, porque o peito não é uma torneira aberta, não é uma madeira, ok? Alguma dúvida, alguém? Tá. E aí, o que é que a gente faz? Normalmente, eu vou parar de compartilhar para mostrar de novo uma coisa aqui com a boneca. O que é que eu faço para poder a gente conseguir fazer uma boa pega? Que para mim foi assim o que dá muito certo, né? É o seguinte, eu vou colocar esse bebê em posição invertida. Vou mudar a posição um pouquinho, depois a gente vai falar de cada uma dessas posições. Mas veja, eu dou a contenção no meu bebê, seguro na nuca. E aí, o que é que vai acontecer? Eu amo essa posição. Essa posição é maravilhosa porque a gravidade ajuda, o peito fica em cima do bebê. Ele não precisa fazer tanta força oral, então essa é uma posição excelente para bebês com restrição de língua. E aí eu vou fazer o quê? Sempre eu mostro, né, a pessoa, a mulher que está amamentando, e a rede de apoio, porque, como eu falei, a recém-mãe, a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, ela não sabe muito como segurar o bebê, como segurar o peito, então às vezes alguém precisa fazer por ela, alguém precisa segurar os braços do bebê para ela conseguir botar. Então, assim, o que é que eu gosto de fazer para conseguir fazer essa pega ideal nos primeiros dias? Porque depois dos primeiros dias, o bebê ele vai ser praticamente autônomo, ele vai conseguir fazer sozinho. Eu gosto de fazer uma prega que não é aqui. Eu sempre explico assim, ó. Não pode fazer essa prega aqui, porque aqui é onde a boca do bebê tem que entrar. A boca do bebê entra aqui, né? A boca vem aqui. Se eu boto o meu dedo, eu tô atrapalhando. Mas é como a gente costuma dizer, né? Como os cursos ensinam. Quando a gente vai comer um hambúrguer muito grande, o que é que a gente faz? A gente faz assim, para comer o hambúrguer, né? A gente faz assim com as mãos. Então, a gente também vai fazer isso para ajudar o bebê. Então, o que é que eu faço? Eu faço essa prega lateral. Veja, aqui a boca do bebê não entra mais. Mas eu faço uma prega para que eu consiga colocar isso na boca do bebê. Então, qual é o objetivo da prega? O objetivo da prega é isso aqui, ó. Eu faço a prega, tá? A boquinha do bebê tá aqui. Eu vou tentar, quando ele abrir, ele fica com a cabecinha toda descoordenada, né? A pessoa segurando na nuca. Quando ele abre o bocão, a gente vai fazer isso, esse movimento de entra, bota na boca do bebê. Não espera o bebê pegar sozinho. A gente vai fazer uma prega lateral. O bebê vai vir aqui com a boca e a gente vai, quando o bebê abrir a boca, colocar assim, de baixo para cima mesmo. Ok. E aí, o que é que acontece? Esse bebê, então a prega seria assim, a gente vai colocar o bebê para mamar, tá? Para mulheres que têm a mama muito grande, ou para bebês que têm uma limitação muito grande na língua, que fica perdendo o vácuo todo o tempo. Eu também mostrei na aula passada uma bebê que perdia muito vácuo no dedo. E aí eu falei que a gente ia trabalhar uns exercícios e vai ser hoje. Eu vou mostrar uns exercícios para o bebê. Mas enquanto esse bebê não melhora, né, a função oral, enquanto ele cresce um pouquinho, porque em alguns casos é só o bebê crescer um pouco mais, ficar um pouco mais fortalecido, que ele começa a desempenhar. Mas até lá, se é aquele bebê que o tempo todo tá, toda hora estala a língua, toda hora solta o peito. Isso machuca muito o peito. O que é que eu oriento essa pessoa? Eu digo a ela o seguinte, que quando ela colocar o bebê para mamar, então colocou no peito, ela segure um tempo essa prega. Porque se ela segura um tempo essa prega, não é, lembra que é assim do lado, né? Ela não precisa fazer uma força muito grande, é só para ela segurar o peso da mama e segurar esse peito na boca do bebê. Porque à medida que o primeiro, segundo, terceiro minuto passa, que ele veda bem, que ele está desempenhando bem a função, a gente consegue soltar um pouquinho mais fácil. Então, quando tem um bebê que solta o peito o tempo todo, muitas vezes a gente precisa segurar essa prega, às vezes para segurar até a mamada toda. Então, vai depender, claro, isso são casos raros, mas acontece.
Tanto que essa posição ela é a posição indicada para esses bebês, porque, como eu falei, a gravidade ajuda. O peito já está aqui, ele não precisa fazer muita força. Mas, se é um bebê que solta muito, ela vai oferecer na posição invertida, pode fazer a prega aqui lateral. O bebê abriu a boca, coloca o bebê aqui e fica segurando um pouco. É confortável? Não é. O braço dói, fica dormente, mas aí a rede de apoio vai ajudar a botar um travesseiro, ou ela já vai se antecipar e botar uns travesseiros aqui do lado para ela poder encostar o cotovelo. Porque senão a gente morre, né? Senão a gente não aguenta. Realmente fica tudo tenso. Isso vai ser para sempre? Eu já costumo, antes delas me perguntarem isso, eu falo, olha, isso não é para sempre, isso vai ser agora, os próximos dias, para ele começar a segurar mais seu peito, tente fazer isso para não machucar mais. Então, a maioria das pessoas que já sentem essa dificuldade do bebê segurar, tá machucando muito o peito, já sentem conforto quando elas seguram. Existem outras estratégias para segurar mamas grandes, que eu vou já mostrar em outras aulas, mas essa aqui, já que eu falei da prega, eu me antecipei para dizer a vocês, que é fazer essa prega, essa mão em C. Então, esse aqui foi um vídeo que eu recebi. É um vídeo? É um vídeo. Então, uma mamãe fazendo isso, né? Ela tinha uma mama muito grande e ela ficava segurando um tempo para o bebê não perder esse vácuo. Quando amamentava assim na posição tradicional, né? Na posição invertida, ela não precisava. Então, é uma prega, tá? Pode usar a mão em C ao invés da mão, né? Então, assim, tem gente que gosta de usar a mão em C para colocar. Pode, mas a prega em si, fazer essa prega lateral, ela é muito mais fácil para você direcionar o mamilo. A gente quer que entre o máximo, que ele vá lá para trás da boca do bebê. Lembrem sempre disso. Então, o bebê abriu a boca, a gente joga mesmo. Eu falo, é agora. E aí, na primeira vez, normalmente eu faço, e aí eu tiro, boto para fazer de novo, boto para repetir. É o treinamento. E aí, gente, eu falo para vocês de verdade que, assim, 80%, 85% dos casos eu só preciso fazer isso, eu só faço isso. A pessoa já sente um alívio imediato na mamada, simplesmente por essa pega assimétrica, por essa preguinha. Isso já para de incomodar. Infelizmente, às vezes é só essa pega mesmo que faz com que a, o incômodo, a dor, os machucados, eles vão, né, se alongando. Então, vamos falar um pouquinho das posições para amamentar. Então, a gente tem como posições, né, a posição invertida, que já tem aí uma imagem. Veja que nessa posição, eu vou daqui a pouco fazer com a boneca eu mesmo, para de compartilhar e mostrar como colocar. Eu quero que o bebê, na hora que eu vou botar, ele praticamente fique embaixo do peito da mulher. Então, ele vai ficar aqui, ela vai dar esse apoio na nuca, que não é aqui em cima da cabeça. Veja que ela não tá segurando a cabeça, mas aqui tá só a mão dela embaixo. Ela, como tem a almofada aqui, já tá dando a maioria do apoio da cabeça. E ela fica contendo o bebê, o corpinho pelo braço. O bebê fica com as perninhas lá para trás. A gente tem a posição que é a mais maravilhosa de todas, que é a posição deitada, porque é a posição da sobrevivência. Todo mundo que tem bebê sabe. Porque é a nossa sobrevivência para a gente descansar o corpo de dia e poder dormir de noite, muitas vezes é essa posição. Então, eu particularmente adoro colocar todo mundo para se deitar, para dar os peitos deitada, porque é necessário, porque às vezes elas ficam com medo e eu gosto de mostrar como é que faz. Como é que vai fazer? Da mesma forma. O bebê vai ficar mais para baixo da mama inicialmente. É como se o mamilo estivesse apontando para o nariz do bebê. Eu digo sempre essa. A linha é essa. Você coloca o bebê, a mama, ó. Vocês conseguem me ver pequenininha? Mas assim, é como se o bico, o mamilo, tá apontado para o nariz do bebê, para ele fazer esse movimento de hiperextensão da cabeça e pegar de baixo para cima. Então, independente se é invertido, tradicional, deitada, sentada, é essa posição que tem que fazer. Mamilo apontado para o nariz do bebê. Coloca o bebê viradinho, o corpo para a mãe, né? Porque, como eu falei, a gente não vai ficar com o bebê com o corpo para cá e a cabeça para cá para mamar, isso não. Depois que eles ficam maior, eles mamam todo jeito, mas recém-nascido não pode. Então, corpinho, bebê mais para baixo e vai mamar. Aqui no uma outra foto, em outra vista, né? Esse bebê mamando. E é uma delícia.
né? Engraçado que existe essa posição se chama breast sleeping, né? A posição de amamentar deitada, dormindo, breast sleeping. E é uma posição que naturalmente nós que amamentamos, nós fazemos uma posição tipo em C, ó. A gente bota as perninhas mais para cá e é uma forma de proteger os bebês, né? Então, pensando nisso já, eu gosto sempre de falar sobre a cama compartilhada, porque independente da forma que eu penso, que você pensa, a gente precisa falar, né? Porque eu sei que para algumas pessoas consideram inapropriada a cama compartilhada, mas eu também sei, como profissional e como mãe, principalmente, que a cama compartilhada ela vai vir, na maioria das vezes, para a vida dessa dupla aqui, porque é a maneira de sobreviver. E eu costumo dizer sempre que não existe, até certo ponto, obviamente, né? Nada que vai causar danos físicos, psicológicos, nem nada disso, mas não existe o certo e o errado, existe o que dá certo, né? Nesse momento aqui do pós-parto, que é um momento muito difícil. Muitas vezes tem um bebê que acorda a cada 40, 50 minutos a noite todinha. É impossível para essa pessoa ficar levantando e deitando, levantando e deitando. Ela até vai tentar, no início a gente tenta, mas passou uma semana, um mês, a gente tá dormindo em pé. Então, a gente precisa dizer como é que é o seguro para fazer a cama compartilhada. Então, eu sempre falo sobre isso. É o bebê, ou a gente vai botar um colchão no chão, porque o maior risco da cama compartilhada é a queda. Então, ou um colchão no chão, ou esse bebê fica entre a lactante e a parede. Jamais entre a lactante e o companheiro ou a companheira. Porque quem não amamenta não tem um sono leve como quem amamenta. Então, nós que amamentamos, qualquer coisa, até um gemido, a gente consegue acordar e desperta. Então, a gente fica sempre em alerta. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é comprovado, né? Inclusive, quando a gente vai ver dados de bebês que morreram por morte súbita, bebês que eram amamentados morreram menos. Por quê? Pode ser, a gente não tem as explicações, né? Porque, como vocês sabem, não sei ou não sabem, a morte súbita ela não tem uma causa. A gente só tem a descrição dela, né? A gente pega todos os casos de morte súbita e vai estudando para acontecer. A maioria dos bebês que têm morte súbita não amamentaram. Então, pode ser por conta as pressupostos, né? Que é porque as hipóteses. Os bebês que só mamam, eles vão ter um sono mais leve também, né? Então, eles não ficam empanzinados, eles têm um sono mais leve, porque o leite é mais digestivo, podem acordar mais rápido, em qualquer situação mais de risco. E também porque a pessoa que está ali, a cuidadora principal, ela fica mais alerta. Então, em qualquer tipo de soluço, espirro, tosse do bebê, acorda. Eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, eu acordava, às vezes ele estava no berço e uma vez ele tossiu, uma vez só, e eu acordei, a gente acorda eu acordo com qualquer coisa. Depois que mãe eu virei, jamais um sono eu tive, porque até se eles dormirem, eu não durmo a noite toda. Então, essa é a realidade. E a cama compartilhada vai ser uma realidade, então a gente vai falar sobre isso. Nada de lençol, nada do bebê na pontinha da cama. Sempre que eu vou mostrar, eu falo isso. Olha, agora você vai botar aqui na ponta para eu te ajudar, para eu não subir na cama. Mas depois disso, jamais deitado, ok? Virada para a parede, por favor, cuidado. Eu falo mesmo. O maior risco da cama compartilhada é a queda. A queda pode causar traumatismo craniano, o bebê pode morrer. Eu assusto logo, falo logo em morte, pode morrer. Mas deitar, pode deitar, é ótimo, maravilhoso, é o que ajuda. Não se preocupe que, que passar por cima do bebê você não vai. Não existe na literatura caso da mulher que passou por cima do bebê e matou porque passou por cima. Só se ela estava usando algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Mas a mulher que só amamenta, não existe esse registro. Então, a gente tem a posição de laid back, que é a posição recostada. Então, esse bebê ele vai ficar mais recostado e a mulher vai ficar recostada e o bebê por cima, né? Como se fosse um semi-deitado. É uma posição maravilhosa para quando a mulher tem uma hipergalactia. Então, mulheres que têm uma produção exagerada, que o bebê fica a todo momento engasgando. Então, a gente pode usar essa posição, porque o bebê fica por cima. Mais uma vez, a gravidade ela vai ajudando para essa ejeção do leite não sair tão forte. Então, para mulheres que têm hipergalactia, a gente pode usar essa posição. A gente tem a posição sentada mesmo, que é uma posição que eu uso muito pouco. Eu acho que ela é muito pouco usada, na verdade. Assim, acho que usa mais quando o bebê está muito maior. Mas, assim, recém-nascido, a gente vai usar em que caso? Bebês prematuros, bebês pequenininhos, né? Porque é uma posição que vai deixar ele mais alerta e porque a gente vai conseguir segurar melhor ele para ele amamentar.
Então, aqui tá o nome errado, aqui é sentada, né? As outras também estavam? Não, as outras estavam certas. Só essa que ficou errada. Então, a gente tem a posição tradicional aqui. Essa posição é tradicional com a mão invertida, que eu vou já já mostrar para vocês a diferença, mas é como a gente vai fazer com essa mão invertida mesmo. E sempre que a gente quiser orientar a retirada da amamentação, a gente vai retirar com o dedo mínimo, né? De que jeito? Eu costumo dizer o seguinte, eu vou fazer aqui para vocês o que é que eu faço no bebê. Mas eu costumo dizer assim, coloca o dedinho no canto da boca e vai em direção aos futuros molares, os dentes lá de trás do bebê. Então, ela vai botar o dedinho aqui. Oi, desculpa. Eu boto o dedinho aqui no canto da boca e faço assim, ó. Como se fosse, é atrás mesmo. O que vai acontecer com isso? Quando ele abrir e fechar, ele vai travar no meu dedo e o vácuo vai desfazer. Então, a gente consegue tirar. A gente pode puxar o mamilo ou simplesmente sair mesmo, porque não vai mais ter esse vácuo. Na hora que ele trava ali no meu dedo, não passa vácuo. E aí eu vou parar de compartilhar a tela para mostrar agora para vocês, eu mesma fazendo, como é que a gente coloca, tá? Cada posição dessa, a gente passar para o próximo ponto da aula. Então, vamos começar com a posição tradicional. Como eu disse a vocês, quando a gente começa a colocar o bebê para mamar assim, deixa eu pegar aqui umas almofadas para ajudar. Quando a gente começa a colocar o bebê para mamar assim, nessa posição já, que é uma posição tradicional, a gente dificulta, né? A gente já fez esse teste mais cedo. Então, como é que a gente orienta? Que ela faça a mão invertida. O que é a mão invertida? Se eu vou dar o peito esquerdo, ela vai usar a mão direita para segurar o bebê. Então, na mão direita, a mãozinha do bebê pode vir, que elas ficam na dúvida, eu faço o que com a mão? A mão pode ficar na linha média do bebê mesmo, ou se ela achar que o bebê tá incomodando, ou tá batendo, que não tá bom, porque elas têm medo de amassar o bebê. Eu falo, minha gente, esse bebê tava dentro de um lugar tão pequeno que o que ele menos se incomoda é de ser amassado, mas tudo bem. Aí algumas preferem tirar e botar o bracinho aqui, como elas preferirem. Pode ser linha média ou o bracinho mais para cá. Então, a gente vai controlar o bebê, né? Então, a gente ensina controlar o bebê, segurar na nuca. Aqui na nuca, ó, eu dou o controle. É o bebê que vem para mim, não é meu peito que vai para o bebê. Então, depois disso, eu vou segurar a minha mão da mama, do lado da mama, faço a prega e vou fazer como? Eu coloco aqui, ó. Deixa eu puxar o computador mais para frente, para a câmera ficar mais perto. Então, eu falo o seguinte: a prega, o mamilo tá apontando para o nariz, e vamos lá, pega assimétrica, lembra? Como se fosse câmera lenta. Queixo encosta, depois o lábio inferior e depois o lábio superior. Claro que essa minha boneca não tem boca, né? Mas, não tem a boca aberta. Mas seria assim, quando a gente pode estimular, ó, pro nariz. Estimula, estimula quando. Lembra que existe o reflexo de busca? Faz assim, o bebê vai começar a abrir a boca e girar a cabeça para trás. A gente, luft, enfia essa prega aqui. Quando ele começar a sugar, passou os 10, 15 minutos da dor, da morte, né? Que é a dor horrível que tem quando o peito tá machucado. Aquela mulher começou a respirar, nossa, tá bem, tá ótimo, não tô sentindo mais dor, tá tranquilo. O que é que ela faz depois que passou ali 30 segundos? Essa posição é ruim, o que é que ela vai fazer? Aí ela pode trocar. Por quê? Porque ele já fez a pega correta, já está sugando. Então ela troca para a posição que ela achar melhor, com as almofadinhas, ou a almofada de amamentação que ela tiver para apoiar o braço e para ficar mais confortável, né? Ok, essa é a tradicional, com o braço invertido, depois ela pode desinverter o braço. A posição agora invertida, que é a minha, não, a favorita minha é deitada, mas a invertida é muito boa para colocar bebezinhos pequenos. Depois de 1, 2 meses, eles não querem mais nem a pau essa posição. O que é que a gente faz? Aí eu pergunto a ela, você quer amamentar onde? No sofá? Para invertida, o sofá é ótimo. Mas pode ser na cama, né? A gente tem que... Onde é que você amamenta normalmente? Quem for aqui que tiver no PSF, se puder ter para a sala de vocês uma cadeira de braço, né? Mesmo que seja plástica, ajuda para poder ter um apoio, para botar um almofado, uma coisa assim, para testar lá, para quando ela chegar em casa. Mas se não tiver,
tudo bem, né? A gente vai fazendo o que pode. Mas aí o que é que eu faço? Eu coloco um travesseiro. Tem mulheres que têm almofada de amamentação, outras não têm. Então, eu coloco um travesseiro, uma almofada aqui. Se ela tiver almofada, ela pode botar por cima da amamentação, né? Mas eu preciso de alguma coisa para forrar ali embaixo, para o corpo do bebê apoiar. Como é que eu coloco na posição invertida? Eu falo sempre assim, ó, o bebê ele pode ficar até com as pernas para cima, não tem problema. O que não pode, claro, é o bebê ficar inclinado assim, que ele não vai ficar comendo de cabeça para baixo. Mas o corpo do bebê está reto, a cabecinha vai ficar um pouco mais levantada, porque eu vou segurar, e as pernas podem ficar assim, olha. O que é que ela precisa? A mulher ela não pode ficar lá no fundo, porque senão vai dar erro aqui com o peito. Eu sempre digo a ela, faz o seguinte, coloca um travesseiro só nas suas costas, então eu peço a ela botar um travesseiro ou uma almofada só nas costas dela, sem botar aqui nesse lado, certo? Esse lado tem que ficar ó, oco. Por quê? Porque ela vem mais para frente, cria uma profundidade. Então, esse bebê, ele vai ser colocado dessa forma aqui, perninhas, pode ser para cima, ou se for mais profundo, não precisar, tudo bem. Ela vai segurar o corpinho assim, que já vai estar bem apoiado na nuca. Pronto, é assim que é a posição. Então, essa cabecinha fica mais levantada, ela fica com a mão apoiada aqui. E como é que a gente vai botar? A mesma coisa. Mamilo pro nariz, a gente pode fazer assim, para desencadear o reflexo de busca, abrir o bocão. Coloca. Queixo fica coladinho na mama, o peito fica livre. Essa posição. Bebê que tem freio curto, que perde o vácuo muito fácil, é uma posição excelente, tá? Muito confortável para a mulher também que amamenta. Conforme eles vão crescendo, como eu falei, eles não deixam. Por quê? Porque eles começam a empurrar isso aqui, ó. Eles vão empurrando, aí eles vão indo para frente, aí não vai dar certo mais. A posição ladyback é recostada. Então, na cama mesmo, quase semi-sentada, o bebê ele vai. A ideia é a mesma coisa. Mamilo apontando para o nariz. O bebê vai abrir o bocão e a gente vai jogar isso aqui dentro da boca do bebê, minha gente. Para ele pegar muito o peito. Esse aqui. E a posição sentada, cavalinho, como o bebê é muito pequenininho, ó, a gente pode botar tanto para cá, ou como pode o bebê, ele uma perninha para cá, não vai nem a perninha toda entrar, porque eles são bebês pequenos, ó, e se for muito grande não dá certo, porque nosso peito vai ficar embaixo, a cabeça do bebê em cima, entende? É para bebês realmente pequenos. Então, a gente dá o controle assim, então pode ser com essa mão, já que é esse peito, dá o controle, e a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar de baixo para cima. Então, vai ficar segurando o bebê aqui, sentadinho. Deitada, eu não vou ter como mostrar, mas vai seguir a mesma lógica. É tudo igual. Mamila apontando para o nariz, fazer a prega e empurrar na boca para esse bebê abocanhar uma grande quantidade da areola. Ok, gente, alguma dúvida? Nada, nada. Ok, né? Então, vamos lá. Aí, gente, uma coisa que eu não falei só, né? Sobre os lábios. A boquinha de peixe em si, que até que tinha em um dos slides passados, a gente não precisa observar uma boquinha de peixe. O que eu preciso observar é que o lábio superior do bebê ele vai ficar estabilizado, certo? Ele não faz isso, ó. Se o lábio ficar entrando, ficar instável, tá errado. O vácuo não está bem feito. A gente vai ter que ajustar ou puxa um pouquinho lá para ver se ele para ou tira e bota de novo. Agora, o lábio superior ele não precisa ficar para fora. Por quê? Porque o lábio superior é um lábio pequeno, a maioria dos bebês não consegue. A maioria dos bebês, eles fazem isso quando eles estão fazendo uma força muito grande, tanto que quando eles saem da mama, eles ficam ó, com os risquinhos assim, como se fosse um bigode chinês, porque eles fazem muita força para esse lábio ficar evertido. Não precisa. Se ficar, ok, mas não precisa, não é obrigatoriedade. O que não pode é ter essa instabilidade. Mas o lábio de baixo, sim, a gente quer que o lábio fique para fora, de preferência. Então, se a gente olhou que o lábio ficou assim,
a gente faz como? A gente puxa assim, ó. Aí, isso não tira o vácuo. A gente vai puxando devagarzinho. Porque lembra que eu falei na aula passada, o vácuo é entre a língua e o complexo orelomamilar. Essa região, ela não veda o vácuo, ela ajuda, né, a manter a pressão oral, mas ela não vai vedar, não é a responsável. Ok, vamos passar para a próxima parte, que é o seguinte, então, dentro disso, a gente viu a pega, ok, a posição e os tipos de sucção. O que é que a gente vai precisar? Eu quero conversar com vocês sobre a mudança do leite em si. Então, o leite, ele transiciona, né? A gente tem um leite que inicialmente ele é colostro, ele tem na sua composição proteínas, gorduras e carboidratos, mas ele tem um alto teor de proteína comparado ao leite, por exemplo, maduro, né? Porque ele é um leite propício ali para os primeiros dias, para a questão do sistema imunológico do bebê. É um leite excelente, né? Que todos conhecem como a primeira vacina. Ele é muito rico, de fato. Depois, assim, quando começa a pojadura, terceiro, quarto dia, a gente começa a perceber um leite de transição, que já não é tão amarelo escuro, mas que ele, ora sai mais amarelo escuro, outra, quando o bebê começa a mamar, ele aparece um pouquinho mais esbranquiçado, e ele vai mudando, né? A sua composição também, até que a gente chega no leite maduro de fato, que é após a pojadura. Esse leite maduro, ele vai estar aí depois. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas no sétimo dia, décimo dia, no máximo, a gente vai tendo já um leite que é maduro. E esse leite maduro, existe uma nomenclatura que se dá, que é o leite anterior e o leite posterior. Que é o leite anterior? O que é isso? Seria um leite mais rico em água, sais minerais. E o leite posterior seria um leite mais rico em gordura. Veja que se eu pego esses dois recipientes, eu observo que esse leite é mais amarelado, por exemplo, porque ele de fato é mais rico em gordura, né? Mas assim, essa diferença, ela existe de fato na saída do leite? Essa é a pergunta. Será que existe? Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu aprendi que existia essa diferença. Eu aprendi que a orientação que a gente dava era que as pessoas deveriam amamentar e depois de 20 minutos, pelo menos 20 minutos na mamada, tinha que pelo menos passar 20 minutos no peito, para conseguir extrair aquele bebê o leite posterior. Só que, o que acontece? Na prática, essa divisão ela não existe. Ela é uma divisão apenas teórica. Na prática, a gente pode ter o leite anterior junto com o posterior. A gente tem, na prática, pessoas que podem ter leite posterior antes mesmo do bebê mamar. Então, o que foi que a gente, o que é que foi que, né, foi se descobrindo? Ó, essa imagem aqui foi isso aqui, ó, tá vendo? Eu peguei isso de uma cartilha do Ministério da Saúde, uma cartilha mais antiga, que se dizia isso. Por que a mãe deve esvaziar a mama por completo para depois oferecer a outra? Durante a mamada, a quantidade de gordura de seu leite vai aumentando. Isso é verdade. Se o bebê não tomar o leite do fim da mamada, que tem mais gordura, ele pode ficar com fome logo em seguida e não ganhar peso adequadamente. Só que isso já não é verdade. Por quê? Porque existem bebês, como eu falei, que mamam 4, 5 minutos. Ué, e esses bebês não levam, não pegam leite posterior. E a gente vê que são bebês que engordam bastante, que ganham peso bem, que não tem nenhum problema nutricional. Então, isso é uma orientação passada, como tudo, as coisas vão evoluindo. O que é que se orienta hoje? Hoje, né, a gente já tem estudos que mostram que o leite posterior, ele não é esse segundo leite, porque ele pode surgir primeiro. O que foi mostrado foi o seguinte, que o leite rico em gordura, ele vem quando a ocitocina é liberada. Por quê? Porque se percebeu que as células de gordura, as moléculas de gordura, elas ficam dentro do tecido adiposo, dentro, desculpa, do tecido glandular, dentro das glândulas, né, lactíferas. E que quando essas glândulas contraem, elas quebram algumas moléculas, e essas moléculas correm para o fluxo de leite. Então, esse fluxo de leite, ele vai carregando essas moléculas. É verdade que, à medida que
passa, segundo minuto de mamada, terceiro minuto, quarto minuto. Quanto mais vai passando os minutos, a gente vai tendo mais moléculas quebrando. E esse leite que está carregando na reflexo de ejeção, que é aquele reflexo de saída de leite em quantidade, vai carregando mais gordura. Só que a gente tem gordura desde o primeiro minuto, se a gente tiver ocitocina. Então, por exemplo, uma coisa que já aconteceu comigo. Eu, uma vez, estava descendo as escadas de minha casa, sei lá, 15, 20 dias de bebê no meu primeiro filho, e descendo a escada com o movimento das mamas, o peito começou a xerigar, assim, ó, muito. Então, quer dizer que eu já tinha um leite posterior ali, eu já tinha um leite gorduroso, porque eu estava com bastante ocitocina liberando no momento, e o bebê nem tinha ido ao meu peito ainda. Então, a gente pode ter leite posterior antes mesmo que o bebê coloque a boca, certo? Então, a gente não vai pensar nessa delimitação de primeiro vem leite anterior, depois leite posterior. Isso não existe. Então, o que é que acontece? Sucção da mama. Então, a hipófise anterior libera prolactina, tá produzindo leite o tempo todo, tá? Depois começa o processo de ejeção láctea, que é ver, olhar o bebê chorando, qualquer tipo de estímulo desencadeia ocitocina. E essa ocitocina vai fazer o quê? Vai fazer com que essas células mioepiteliais que estão ali no tecido também mamário contraiam e vão liberar. Então, necessariamente não tem essa relação de uma e depois a outra. Eles podem vir a todo momento, podem vir juntas, certo? Então, o leite posterior, ele é mais gorduroso porque ele é fruto de atuação da ocitocina, que arrebenta as células produtoras de leite e não depende tanto da sucção do lactente, como a prolactina. A prolactina, sim, para poder produzir, precisa de sucção, né? Eu falei isso também isso com vocês. A lactogênese 3 só acontece se o bebê tiver ação mecânica. E aí essa prolactina vai agindo, mas a ocitocina, que é que libera, que é que contrai, não. Então a liberação, ela vai dependendo mais da mulher do que a função mesmo do bebê. Então, se eu estou amamentando o bebê com uma dor muito grande, meu peito está muito machucado, eu estou muito nervosa. Ai, só daquele bebê chorar, meu Deus, eu começo a me tremer toda, porque eu já sei que é hora dele mamar, eu não vou liberar a ocitocina. Esse bebê, não vai se saciar bem, porque ele não vai ter eu não vou ter reflexo de ejeção, possivelmente, pelo menos não na quantidade suficiente, e aí sim ele não vai ganhar peso, por exemplo. Ainda que eu tenha uma prolactina ok, ainda que teoricamente, quando a pessoa vai ali ordenhar o peito, sai, mas assim, na hora que o meu bebê tá mamando, dói muito, porque ele machuca muito meu peito, e eu não vou conseguir. Então depende muito mais disso. E baseado nisso, foi-se tomada a orientação que nós temos hoje, atualmente. Qual é a nossa atual orientação? Isso pode mudar daqui a um mês, mas hoje a orientação é: a gente estimula e orienta essas pessoas a revezarem sempre as mamas. Por quê? Porque quando existe um reflexo de ocitocina, esse reflexo ele é bilateral, ele vai para as duas mamas. Então, um bebê mama um peito, o outro peito, ele pode vazar, nem todas vazam, ok. Mas ela vai ficar um pouco mais cheia, com leite pronto ali nos ductos lactíferos, com mais moléculas de gordura já ali preparada para sair, porque a ocitocina foi liberada. Então, se eu coloco o bebê no peito esquerdo, ele está fazendo sucção nutritiva, daqui a pouco ele começa a ficar um pouquinho sonolento, passou 5 minutos, está um pouco sonolento, praticamente não suga mais. O que é que eu posso fazer? Eu posso tirar ele. Então, eu oriento. Quando o bebê começa a ficar muito no início, primeiros dias é difícil o bebê mamar dois peitos, né, gente? Se a pessoa, se ele tá conseguindo sugar bem, porque ele mama um pouquinho e dorme, mas quando ele começa a ficar sonolento, eu falo, tira o bebê, levanta um pouquinho ele, né? Deixa ele assim, 15, 20 segundos em pezinho, porque às vezes ele já rota e aí ele desperta, porque quando a gente tira o bebê do peito, eles dão uma despertada, choram, aí a gente bota o outro peito. E aí depois, na mesma mamada, se eu quiser, eu volto para esse. Então eu posso revezar quantas vezes eu quiser na mamada. À medida que o bebê cresça, né, que ele vai ficando mais eficiente, que eu sinto que ele drenou bem uma mama, eu posso botar na outra e posso botar nessa de novo. Então revezar as mamas ajuda nesse ganho de peso, ajuda na saciedade também do bebê. Então a orientação atual é revezar as mamas. E a gente precisa sempre estar atento a essas orientações, porque orientações muitas vezes ainda são dadas que assim, essa questão aí do leite posterior anterior já tem um tempo que ela mudou, né? Já tem aí mais de 5 anos. E a gente precisa se
a gente precisa, né, se atualizar para isso, né? Porque a gente precisa saber também. Então, assim, eu botei aqui uma mensagem: enquanto profissionais de cuidado materno-infantil, temos a difícil tarefa de fornecer informação baseada em evidência científica, né? Qualquer área, obviamente, mas eu estou trazendo especificamente para a nossa, sem deixar de perceber os limites das estratégias de informação e sem reduzir o nosso sem reduzir nosso interlocutor a mero objeto de intervenção. Então, explicar as coisas realmente. A gente não precisa explicar tecnicamente, mas assim, tenta explicar, olha, reveza, por quê? Porque quando ele mama o peito, o outro peito enche, aí fica um leite mais fácil, ele estimula mais para mamar e vai ganhar peso mais fácil. Então, a gente pode explicar mais ou menos dessa forma. E aí, eu sei que para algumas pessoas isso vai ser mais fácil de ser absorvido, para outras menos, mas a gente precisa observar, precisa ter cuidado na hora de falar, porque lembra que a ocitocina é produzida ali no cérebro. Então, se eu às vezes falo uma coisa que inibo essa lactente, né, essa lactante, eu posso estar meio que estragando também o processo. Então, a gente vai estar sempre observando isso, porque a ocitocina é produzida aqui, ó. E, obviamente, que não é só o cansaço por si só não vai inibir a ocitocina, porque o puerpério é isso, o puerpério é cansaço mesmo, a gente fica cansada, a gente fica sem dormir. Mas, muitas vezes, a falta de apoio, tanto ali da rede próxima, como também o apoio profissional, isso é determinante para, muitas vezes, a pessoa desistir, achar que meu leite é fraco, mas muitas vezes não é isso, né? É porque ela não sabe que o bebê, ele pode mamar de hora em hora, que acordar a cada 50 minutos pode ser normal. Não sei, isso vai depender muito do individual. Então, assim, eu já vi pessoas, já acompanhei pessoas que me disseram que na tentativa de tirar o peito da noite, deram 6 mamadeiras de leite artificial para um bebê. Por quê? Porque o bebê continuava acordando e essa pessoa ficava dando mamadeira como se fosse substituir, mas ué, o bebê não acordava porque era necessidade dele. Então, por isso que eu tento sempre pensar no total, né? De repente, falar sobre a cama compartilhada, deitar, falar que ela pode, como é que ela deve fazer, porque isso vai ajudar mesmo. Então, eu falei na aula passada que tem algumas orientações que a gente precisa dar nas umas consultas de pré-natal. Então, hoje a gente viu como colocar o bebê no seio, né? A gente vai ver em aula seguinte sobre quando tem lesão o que fazer. O período da pojadura, né? A gente vai ver na aula que vem o que é que a gente faz. Mas como é que eu sei que o meu bebê está se alimentando bem? Então, eu tenho aqui uma imagem, que eu adoro essa imagem, que pode ser uma imagem que vocês podem estar mostrando, ou, enfim, imprimindo, junto com algumas outras orientações para essa pessoa. Mas assim, vamos lá. Então, o que é que eu quero? Até saber o ganho de peso de fato, né? Que o peso, como é que eu vou saber o ganho de peso? Eu vou saber mais ou menos com 15 dias só. Porque os primeiros 7 dias eles podem ser de perda, então a gente espera ali que entre 7 e 10 dias tenha a primeira consulta. Vai ver se perdeu menos ou mais 10%. Muitas vezes o bebê perde só os primeiros 3, 4 dias, já começa a ganhar, a maioria deles é assim. Mas normalmente a gente vai ter uma consulta inicial só ali com os 7 dias mesmo. Então, vê o peso, só que nesse peso eu não sei ainda quanto tá ganhando, né? Porque mesmo que ele esteja ainda em ganho, ele teve uma perda. Então, eu preciso de uma nova pesagem depois, né? Com 10 dias, com 15 dias, para saber de fato se ele está ganhando e se ele está ganhando o esperado ali de 20 a 30 gramas por dia, nesses primeiros meses. Mas eu faço o que para essa pessoa? O que é que eu vou orientar ela? Olha, a gente precisa observar que o xixi e o cocô desse bebê. Então, xixi, o bebê faz pouco xixi. Claro, tem bebês que vão fazer muito xixi desde o início, porque a mulher tem uma produção muito grande e ele fica mais esperto, consegue sugar bem. Mas a maioria vai fazer pouco xixi nos primeiros dias, principalmente até a pós-jadura chegar. Então, eu espero que no primeiro dia, dias de passagem, das primeiras 24 horas, então nasceu hoje, 2 da tarde. Então, até amanhã, 2 da tarde, eu explico assim, até amanhã, 2 da tarde, ele tem que fazer um xixi. Esse xixi vai ser um xixi que ele já veio, o xixi pronto. Ele já estava bebendo líquido amniótico, já tinha xixi ali um reservatório para ser feito, certo? Mas a partir do segundo dia, ele só faz xixi se ele estiver ingerindo. Então, dia 2, 2 fraldas, nas 24 horas. Dia 3, 3 fraldas. Dia 4, 4 fraldas. E a partir do dia 5, eu espero que ele tenha pelo menos 6 fraldinhas de xixi nas 24 horas. Porque aqui a pojadura ela tem que ter chegado, ela tem que estar ou chegando, né? Então, o fluxo de leite tem que ser maior.
o cocô ele vai ficando mais claro a cada dia, de maneira que, ó, no dia 5, 6, eu já quero que esteja bem mais claro, porque aqui, no máximo, dia 7, no máximo, eu já preciso de um cocôzinho amarelo mostarda, com grumos. Se no dia 5 esse bebê tem mecônio ainda, eu fico preocupada. Alguma coisa não tá certo. Se o bebê, dia 4, dia 5, o cocô tá preto ainda, tenho certeza que ele não está sendo bem alimentado. Então, a gente precisa observar, precisa saber o que está acontecendo, se é o bebê que não suga bem, se é essa pós-dura que não está chegando. Então, a transição do cocô, ela é essa, né? Ela começa um mecônio, mais escuro até do que isso, pegajoso, parecendo uma graxa, fica ali uns 2 dias. Depois, no terceiro, eu já quero que fique assim, um pouco mais esverdeado, mais amarronzado, e aí vai vindo para amarelo. Aqui é um cocôzão, né? Mas assim, ó, vem esses gruminhos são normais, mas transiciona para essa cor. É o amarelozinho mostarda. Pode ser mais líquido, né? Ou pode ser um pouquinho mais pastoso, porque às vezes o bebê, quando faz. Tem bebês que fazem vários cocôs no dia, então ele normalmente ficam cocôs mais líquidos. Outros fazem um, ou né? Existe a orientação que o bebê que só mama pode passar 10 dias sem fazer cocô. Orientação, ok, mas na primeira semana, não. Primeira semana, eu quero beber com cocô todo dia, no máximo um dia sem fazer cocô, mas eu quero cocô todo dia, porque ele precisa liberar esse mecônio. Esse mecônio, quanto mais ele fica, maior a chance de icterícia, né? Maior a chance dele não estar se alimentando bem, desidratar. Então, eu quero liberar esse mecônio, eu quero que o cocô transicione. O cocô ficou amarelinho, na primeira semana, ótimo, eu já fico feliz. Às vezes eu tô numa casa, quarto, quinto dia, já tá o cocô amarelo, eu já sei que o bebê tá mamando bem, eu nem me preocupo mais com nada, assim, em relação à nutrição, né? Porque, obviamente, a gente tem que observar tudo. Às vezes a pessoa chama, ou às vezes você vai na casa, a queixa da pessoa é porque tá machucando o peito. Mas a gente tem que observar se o bebê tá sendo bem nutrido também, né? Porque não é só o peito machucado, é o bebê, será que ele tá sendo bem nutrido? Então tem que sempre observar essas duas coisas, o conforto da mamada e um bebê que tem que estar bem nutrido. E aí, por fim, gente, já caminhando para o final dessa aula de hoje, eu vou falar sobre os exercícios orais. Eu comentei com vocês, né, na aula passada, mostrei uns testes que a gente fazia, os testes orais, para ver se o bebê estava com um bom vácuo, se a língua canulava. Eu vou mostrar até aqui logo um vídeo, que foi o vídeo que eu mostrei só para, se por acaso alguém não estava aqui na aula passada, só para entender quando eu falar canular, né? Então, assim, o canulamento de língua é isso aqui, ó. Quando eu abaixo o lábio, aqui eu vou ver que a língua ela faz como se fosse um U, ó. A língua faz o vácuo nesse complexo oral-mamário. Tá vendo que ela tá um U? Ela faz assim, ó. Isso se chama canulamento de língua. Essa bebê tinha um vácuo ótimo. Eu puxava o lábio inferior, ela não soltava o peito, a linguinha continuava indo e vindo, indo e vindo. Lembra? Passado novo. Quando eu abri aqui, você vê que o lábio ele ficou entrando um pouquinho, mas não tem problema. Quando ele tá assim, ó, ele tá estável. Então, ok. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver, né, a necessidade do bebê. Então, lembra aquela primeira vez que eu vou ver o bebê, eu vou fazer um teste oral com o dedinho, ver se ele tá mordendo meu dedo, ou se a língua eu sinto indo e vindo, abaixa aqui o lábio, olho se ela solta, né, porque eu também tinha mostrado um vídeo de um bebê que ficava soltando, se canula, se perde o vácuo. É o principal, é se abre bem a boca, quando eu vou botar no peito. Então, como é que tá o movimento de mandíbula, de abertura de boca, tá bom? Se não tá, eu vou orientar um exercício específico para isso, para abertura de boca. Se não tá bom a abertura, mas também não tá bom o vácuo, então eu vou mostrar um exercício de abertura e para melhorar o vácuo. Mas se o vácuo tá bom, e a abertura tá bom, só preciso canular melhor a língua, que não está canulando direitinho, eu vou fazer exercício para canulamento. Então, assim, a gente vai observar a necessidade do bebê, obviamente, porque a pessoa no pós-parto não tem muito tempo, às vezes aquela mulher que já tem 5, 6, 7 filhos, e aí, enfim, cada vez o que a gente for dificultando, né, botando mais coisas, vai ficando mais difícil para se fazer. Mas, de uma maneira geral, são poucos exercícios, são exercícios bem simples, mas que têm uma eficácia muito boa. Então, vamos lá, né? O movimento de mandíbula. Então, se eu quero melhorar a abertura da mandíbula, é simples. A gente vai, com o bebê acordado, aqui, acordado, pressionar o queixo para baixo, ó, pode ser com os 2 dedos indicadores,
vendo? Até abrir a boca e manter 8 segundos. Então, abre. Aí vocês vão fazer isso, né? Evitar entregar o exercício impresso. É melhor fazer com o bebê e mostrar. Então, abre, mantém por 8 segundos. Repete 3 vezes. Aí ela pode fazer isso 3 vezes no dia. Repete 3 vezes. Aí, quando for à tarde, 3 vezes. E quando for à noite, 3 vezes. Entende? A gente tem que explicar assim para as pessoas, né? Você vai abrir, conta até 8 ou 10. Você pode falar 10, que a pessoa conta rápido. Depois abre de novo, mais 10, fecha, deixa o bebê descansar, abre de novo. Aí você vai fazer assim de manhã, vai fazer assim à tarde, vai fazer assim à noite. 3 vezes no dia. Para alongamento de língua, então aquele bebê que não vem na sucção com a língua até o lábio inferior. Porque ele tem que vir, né? Até o lábio inferior. Não vem. O que a gente vai fazer para alongar essa língua? É basicamente um fortalecimento de língua. Não sei se vocês sabem, mas todos nós aqui, quando estamos parados, por exemplo, vocês assistindo uma aula assim, nós ficamos com a boca aberta e nossa língua descansa no palato. Fica assim, ó. É o natural. Se eu abro a boca de um bebê dormindo, esse aqui é dormindo, tá? Se eu abro a boca de um bebê dormindo e tá assim, ó, a língua caída na boca, já significa uma fraqueza de língua. Qualquer pessoa, né, gente, que dorme com a boca aberta, com a língua caída. Porque tem gente que dorme com a boca aberta, mas quando você vai ver, a língua tá no palato, tá ok. Mas esse exercício basicamente é para fortalecer a língua. Eu vou ter um vídeo dele. Esse exercício aqui é esse que eu vou mostrar o vídeo. Dormindo, só serve dormindo. A gente vai baixar. Ó, veja que essa língua tá lá no palato, só que ela cai. Aí, quando caiu, empurra e pressiona 3 segundos. Abre de novo. Então, vamos lá. Como é que é feito esse exercício? Esse exercício é assim. É basicamente assim. O bebê vai estar dormindo. A gente vai puxar pelo queixinho. Observar como tá a língua. Se tiver caída, depois que abrir, vai empurrar. Não é na ponta do queixo, não é na garganta, é no meinho, gente. Se vocês pegarem vocês, a gente tem um meinho aqui, que ele é mais molinho, é como se fosse entre esses ossos. Então, vai pegar isso e vai empurrar. Pressiona. Depois solta, faz de novo. É engraçado perceber que, às vezes, no mesmo ciclo, a gente já observa que na segunda, terceira vez que a gente faz, a língua já está lá em cima. Esse exercício, ele serve para fortalecer a base de língua. E com esse fortalecimento, a gente vai conseguir ter uma melhor função de língua. Então, a gente vai baixar. E vai depois empurrar. Ok? A gente vai fazendo as repetições. O outro é uma massagem facial. Pode ser o bebê acordado ou dormindo. A massagem, a gente pode mostrar uma imagem assim, como se fosse vetores, porque são vetores importantes. Mas qual é a ideia da massagem, né? A gente fortalece também o músculo pelo toque, né? O bebê, ele estava ali o tempo todo na vida intrauterina, muitas vezes com uma única posição, e isso faz muitas vezes com que alguns músculos eles fiquem mais enfraquecidos pela falta mesmo de movimentação. Então, o toque em si, ele vai também fazendo com que esse músculo ele se desenvolva e fique mais forte. Então, é um movimento mais suave, mas que eu vou seguindo vetores. Os vetores já estão aí, ó. Aqui em cima, na maxila, né? No bigode. Então, eu vou mostrando, pode ser essa mesma imagem para mostrar os vetores. Então, mais ou menos como se fosse do centro, né, para as bordas. E para melhorar o vácuo ou canulamento da língua, o que é que a gente vai fazer? Dedo mínimo na boca do bebê. Acho que eu já falei para vocês, mas vou repetir. Como é que a gente faz o teste com o dedo mínimo? Então, a gente pega só essa parte aqui do dedo mínimo. Então, essa primeira parte da falange do dedinho, com a polpa para cima, vai colocar na boca do bebê e a gente pode pressionar o palato um pouquinho, porque quando a gente pressiona o palato, a gente estimula o ato de sucção, né? Por isso que ter um mamilo
gostoso é importante, porque a gente faz esse estímulo físico, né, de contato. Então, coloca o dedo na língua, a gente pode botar o dedinho aqui dentro da boca primeiro, deixa sugar suavemente. Inicialmente vai provocar essa sucção. Aí, depois que ele estiver sugando, a gente pode fazer um leve movimento como se fosse tirar o dedo, para estimular essa sucção. Se ele não estimular, se tiver muito, com dificuldade oral muito grande, a gente pode estimular o palato. Começar a sugar, deixa sugar, deixa ali uns 30 segundos, depois vai tentando tirar o dedo. Qual é a ideia? A ideia é que a gente vai fazendo uma resistência, ele vai fazendo uma força contra. A gente vai tentando bem de forma fraquinha tirar o dedo, para ver se ele vai fazendo uma força grande para manter o dedo na boca, né? Porque os bebês não são assim, quando a gente tira ele tá nem sugando, quando tira do peito, eles pegam o peito e sugam. Então, quando a gente vai tirando, eles tendem a sugar. Então, cada vez, a ideia que você vai passar para a pessoa é assim, ó. Cada vez, passando alguns dias, é para você perceber que ele está tendo mais força, que você consegue ele consegue segurar mais tempo o seu dedo ali quando você tenta fazer a resistência. E a pressão das bochechas. Esse exercício de pressão da bochecha, ó, embora tenha essa foto, eu gosto de fazer aqui. Então, depois que eu faço essa parte de tirar tudo, eu deixo o meu dedinho lá na boca, pressiono um pouco o palato para estimular mais a sucção, e aí eu fico com a outra mão fazendo isso, como eu mostrei no vídeo passado. Por quê? Porque na mamada em si, às vezes é difícil a mulher conseguir fazer esse movimento, porque a ideia aqui seria, enquanto o bebê mama, né, eu vou colocar o bebê para mamar, enquanto ele mama, eu vou fazendo aqui o exercício da bochecha, que é isso aqui, ó. É esse o movimento, que é da pressão na bochecha. É para melhorar essa pressão. Então, os exercícios também são basicamente esses, gente. E aí, né, a gente encerra o conteúdo de hoje. 1h30, foi ótimo. Queria agora que vocês falassem, se tiver alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, não teve nenhuma dúvida, né? Até agora não, só elogios. Aula maravilhosa, foi maravilhoso. Foi mesmo, muito bom. Maravilhosa a aula. Parabéns, foi. Obrigada. Tem alguém que levantou a mão, deixa eu ver. Andréia, pode falar, Andréia. O microfone está desligado. Eu não sei se... Andréia, seu microfone está desligado. Se você quiser falar mesmo, não sei se você levantou a mão sem querer, mas... Oi. Pode falar. Foi ótima a aula, adorei. Tá ok, obrigada. Obrigada. Giovânia, Oi. com relação à aula, foi ótima. Também, no momento, estou sem dúvidas. Agora, eu queria saber com relação ao link. Já enviaram o link para a gente confirmar a presença na aula? Porque eu fui tentar entrar e não estou conseguindo. Você disse que uma das colaboradoras ia enviar um link para a gente confirmar. Já está no a presença chat. na aula. Você consegue abrir o chat? Não, não estou conseguindo. Porque tá aí, ó. Veja aí se você está no celular ou no computador. Celular. Aí tem 3 pontinhos. Pronto. Tem aí 3 pontinhos. Você consegue ver o nome chat? Consigo. Quando eu pressiono, né? Quando eu entro, que coloco, diz que eu tenho que convidar mais uma pessoa para poder entrar. Não, é Vanísia, né? É. Você tá no grupo do WhatsApp? Tô. Você tem como mandar uma mensagem aí para Manu, por favor, Manuela, que é a que fica mandando os links, que aí ela te manda aí no seu privado, por favor, no WhatsApp. Pronto. Certo. Minha situação Obrigada. também é a mesma da dela. Parabéns. Pronto, gente. Nada. Ó, quem tiver com